Bem-vindo de volta. Estamos mais uma vez com o professor Richard Wolff para conversar sobre os acontecimentos na economia dos Estados Unidos, na economia global, e também para tentar entender o que significa a reunião que acabou de acontecer entre Xi e Trump. Muito obrigado, é um prazer te ver de novo. Muito obrigado, Glenn Giesen. Fico muito feliz de estar aqui. So I was wondering what your main takeaway was from this meeting in Beijing between the American president and the Chinese, because I think, of course, Trump wanted to come there from a position of strength, but instead it does reveal that the U.S. is in a weaker position now, and again, it's not stable either, not for the U.S. or the world. What do you what did you see from this meeting, and what can we expect to come from it? Well, I think everything now. Olha, eu acho que agora tudo está se encaixando, pelo menos na minha cabeça, para mostrar que a gente está vivendo um momento de transição na história da humanidade. É uma transição do domínio do Império Americano, que foi basicamente o que aconteceu desde, pelo menos, a Segunda Guerra Mundial. Isso acabou. O Império Americano está em declínio. Eu diria que a economia dos Estados Unidos também está sendo puxada para baixo por causa disso. Mas, mesmo que você não concorde com essa parte, os chineses estão surfando uma onda de crescimento, mais ou menos como os Estados Unidos surfaram a onda do seu capitalismo na segunda metade do século XIX e em boa parte do século XX. E ele se tornou dominante com a Primeira Guerra Mundial, porque todos os seus possíveis concorrentes, inclusive os britânicos, acabaram se destruindo entre si. É uma história de advertência. Se você deixa um sistema se desenvolver como o capitalismo ocidental se desenvolveu, o resultado é a destruição de todos por todos, um tipo de momento obesiano terrível na história global. Os Estados Unidos escaparam disso porque tinham a proteção do Atlântico de um lado e do Oceano Pacífico do outro. Sem essa realidade, eles teriam sido arrastados completamente para as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, assim como todos os seus concorrentes potenciais, que de fato foram destruídos por isso. Então esse império, que já naquela época deveria ter deixado claro o seu caráter temporário, em outras palavras, os American Emperors e outros deveriam entender que isso não podia estar nem. Os Estados Unidos de pé e todo o resto do mundo prostrado no chão. Os Estados Unidos deveriam ter percebido isso, mas não perceberam. A segunda metade do século XX vai ficar registrada na história, eu acho, como um momento de um quase histérico pró-americanismo, em que os Estados Unidos lideraram o caminho para que muita gente, em várias partes do mundo, começasse a acreditar que se ligar aos Estados Unidos era apostar no cavalo que com certeza ganharia a corrida. Quando na verdade já dava para saber que esse cavalo estava indo muito bem, mas que logo os outros iam alcançar. Vocês não viram isso. E vão pagar um preço alto por essa cegueira. Agora, o próximo vencedor desse jogo, a China, está mostrando que nos últimos 30, talvez 40 anos, eles superaram o Ocidente em crescimento econômico, e por muito, 2 a 3 vezes mais. A taxa média de crescimento do PIB americano é de mais ou menos 2,5% ao ano, e a da China é 3 vezes maior por ano. Então, quer dizer, era só uma questão de tempo. E se a reunião entre Trump e Xi mostrou alguma coisa, mostrou que um dos lados sabe que o tempo está a seu favor e o outro não. Um lado agora quer livre comércio, multilateralismo, tudo aberto, conversa amigável, vamos resolver isso juntos. E o outro lado tenta derrubar os chineses sempre que pode, e não se deixa desanimar pelo fracasso de todas as tentativas de desacelerar ou parar a China. É algo bem evidente. Esse é um ponto. Agora vem o segundo. E me interrompe, Glenn, se eu estiver falando demais. O segundo ponto é o seguinte. A China e aqui eu coloco meu chapéu de professor de economia, tá? A China é um programa de desenvolvimento único.
that has to be understood. Isso precisa ser entendido. Seja lá o que a expressão socialismo com características chinesas queira dizer, e ela significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para mim, sempre significou o seguinte: eles não são capitalistas da forma como normalmente definimos os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Europa Ocidental e tudo isso. Por quê? Porque o setor privado não é a forma quase universal de produzir e distribuir bens e serviços. Por outro lado, a China não é a União Soviética. Não é que o governo possua e administre toda a indústria e boa parte da agricultura. Não, não é isso. Ela é de forma bem deliberada, nem uma coisa nem outra. Então o que é? A resposta é um sistema híbrido. É híbrido porque mais ou menos metade da economia é formada por empresas capitalistas privadas, tanto chinesas quanto estrangeiras, e a outra metade é composta por empresas estatais de propriedade e operação do Estado chinês. E tudo isso é administrado por um governo muito poderoso, que por sua vez é supervisionado pelo Partido Comunista da China. É uma estrutura impressionante. Não é como a União Soviética, nem como os Estados Unidos ou a Europa Ocidental. É algo único. É um modelo próprio. Assim como a Escandinávia pôde se chamar de socialista por causa dos programas de governo e tudo mais durante décadas. Esse é um tipo de socialismo. A União Soviética tinha todo o direito de se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelo que fazia. E os chineses também têm todo o direito de definir o socialismo deles de outra forma. Por que isso é importante? Porque o que vimos, mesmo sem ser chamado assim, foi uma disputa ao longo dos últimos 70 anos entre o capitalismo privado, o capitalismo de Estado, se me permite o caso da União Soviética, e depois esse híbrido curioso, ou se preferir, we have to do it for the Gordians. Or if you like the Soviet Union, another kind of socialism. Nobody has the right to that name. There's no central... Ninguém tem direito exclusivo a esse nome. Não existe um órgão central que decida se você se qualifica ou não. Então temos o socialismo escandinavo, o socialismo soviético, o socialismo chinês e outros mais. Mas o que vimos, querendo ou não admitir, é que todos eles estão em uma disputa. Nessa disputa, nessa corrida, nessa competição, o socialismo soviético desabou. Ficou o socialismo escandinavo, se preferir, ou o socialismo da Europa Ocidental, se preferir, ou ainda o socialismo do Bernie Sanders e de pessoas como ele, se quiser chamar assim, e o socialismo do Xi Jinping, aquele modelo chinês. E eles têm competido entre si. E agora eu preciso dizer, com o olhar de economista, os chineses venceram. The Chinese won. At least at this point, they have proved that the economic development out of a condition of extreme poverty to a condition of extraordinarily well-developed standard of living and incredible economic dynamism, that the Chinese have done it. And I want to remind people, and here's a personal note, when I was getting my PhD here in the United States in economics, the most popular subfield of economics that graduate students like me were attracted to was called economic development. And it was all about how poor countries in Asia, Africa, Latin America, and so on could find their way up. And we had the extraordinarily arrogant approach, without being aware of it, our teachers should have been, but we were the students, that we had the monopoly of knowledge on how to do that. And we would be trained, and we would then go off. A gente recebia treinamento e depois saía para trabalhar como consultor da ONU ou especialista em desenvolvimento. Muitos dos meus colegas da pós-graduação seguiram esse caminho e viraram especialistas nisso, o que a gente achava que também era. E os Estados Unidos ajudaram muitos países desse jeito, na Ásia, na África, na América Latina. Como você sabe, gente da Noruega e de outros lugares também fazia isso. A gente não foi para a China, porque a China era comunista. Então não teve plano Marshall para a China. Nenhuma missão de desenvolvimento econômico foi enviada pela minha universidade ou pelo governo. Nada disso. Os chineses não receberam ajuda. E mesmo assim, fizeram melhor do que todos os países que receberam. Uau! O que isso quer dizer? Quer dizer que a China venceu, mesmo tendo basicamente seguido sozinha. Despite
being basically on their own. Even the early help they got from the Soviet Union. Até mesmo a ajuda inicial que eles receberam da União Soviética acabou diminuindo quando, lá nos anos 60, chineses e russos começaram a discordar. Então, os chineses realmente fizeram a maior parte desse trabalho de organização, planejamento e estrutura por conta própria. E por mais que a gente reconheça o papel dos capitalistas privados que chegaram nos últimos 30 anos, que tiveram um papel importante e merecem crédito pelo crescimento também, não dá para tirar dos chineses o mérito de terem supervisionado tudo. Eles controlaram e regularam todo o processo. No fim das contas, o que acontece é que o Sr. Trump vai à China e se depara com a derrota do modelo americano e a sua substituição pelo modelo chinês. And its replacement by the Chinese. If I were an activist economist Se eu fosse um economista ativista na Ásia, na África, na América Latina ou, aliás, no leste europeu, é o modelo chinês que eu iria querer estudar, me inspirar e adaptar às nossas circunstâncias. Porque é esse o grande exemplo, não os Estados Unidos. E isso está mudando tudo, mesmo que não existisse uma aliança dos BRICS, e ela existe. É curioso que isso receba tão pouca atenção hoje na Índia, enquanto a grande mídia na China dá enorme destaque. Mas a longo prazo, esses BRICS estão levando tudo que é chinês para o resto do mundo. E provavelmente essa é a função histórica deles. Então, eu acho que há questões enormes em jogo nessa reunião, mesmo que os temas discutidos pelo que foi divulgado até agora sejam relativamente menos importantes. É interessante o que você aponta. No fundo, a economia política, eu acho, acabou virando uma ideologia. Conceitualmente, ela pode ser mais parecida com a gente ou mais parecida com eles. Acho que isso se consolidou também durante a Guerra Fria. Quer dizer, um lado era capitalista, o outro comunista. Um era democrático, o outro autoritário. E isso acabou se fixando como parte das identidades. Mas havia algumas condições por trás disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram uma potência econômica gigantesca e também eram militaristas. Era simplesmente assim que as coisas eram. Mas esses não são estados permanentes. Porque veja, o Alexander Hamilton uma vez observou que se a Grã-Bretanha tivesse sido uma potência terrestre na Europa, teria sido tão autoritária quanto os alemães ou os russos foram. E sabe, para alguns, o motivo até faz sentido. Faz sentido porque se você é uma potência terrestre, com fronteiras enormes e muitos países vizinhos, precisa manter um exército permanente muito grande, mesmo em tempos de paz. E se você tem um exército enorme em tempos de paz, esse exército também pode ser usado contra a própria população. Então não há tanta necessidade de manter a paz, nem tanta pressão por reformas que beneficiem o público. Mas toda essa ideia se baseava nos Estados Unidos e no Reino Unido, que funcionavam na prática como estados insulares, com uma tendência maior à democracia liberal e à liberdade das pessoas. Agora, o que acontece se eles se militarizarem? Então, sabe, não há motivo para que as coisas continuem do mesmo jeito. Nas últimas décadas, com toda essa forte militarização dos Estados Unidos, acho que era previsível que parte das liberdades começasse a desaparecer. Não dá para ter um complexo militar industrial desse tamanho e ainda achar que os eleitores vão conseguir determinar o futuro do país. Acho que o que eu quero dizer é que parece que os papéis se inverteram um pouco. Claro, a China tem seus próprios problemas com autoritarismo e tudo mais, mas ainda assim, eles basicamente seguiram uma política de paz para não atrapalhar o próprio desenvolvimento. Bom, quem se militarizou demais foram os Estados Unidos. E até o modelo econômico, o modelo chinês hoje parece mais com o modelo americano do século XIX do que com o que os Estados Unidos são hoje. Então, de novo, não quero exagerar isso, mas como você vê, você acha que essa mudança de poder entre os Estados Unidos e a China está rompendo algumas dessas suposições ideológicas sobre, sabe, o que se define mais ou menos como a ideia de um caminho universal de desenvolvimento.
Aquela ideia de que para a China se desenvolver, ela teria que se tornar mais parecida conosco, quando na verdade parece que eles encontraram uma fórmula que funciona bem para eles. É isso. Essentially found a good formula. I am persuaded at this point, given what I've experienced, that Eu estou convencido, neste momento, pelo que vivi e pelo que estou vendo, assim como você está vendo, de que os chineses mostraram que esse modelo híbrido entre Estado e iniciativa privada, comandado por um aparato político e governamental que se define como socialista, é uma construção muito singular. Mas ele entregou resultados. E isso já é algo muito convincente no mundo todo, e com razão. No fim das contas, todos nós estamos tentando descobrir como fazer as coisas, como resolver os problemas, como avançar para o futuro. E os chineses estão dizendo com toda a confiança que isso traz: nós descobrimos o caminho. Talvez exista uma forma melhor, mas se existe, ninguém está apresentando. maybe there's a better way, but if so, nobody's offering it. What alternative to our development is there? Que alternativa ao nosso desenvolvimento existe por aí que possa se orgulhar do que a gente conquistou? O presidente dos Estados Unidos volta para casa e, do jeito meio maluco dele, escreve lá na sua conta, nas redes sociais, que quer um salão de baile tão grande na Casa Branca quanto o belo salão onde foi recebido por Xi Jinping. Parece um roteiro escrito por um dramaturgo não muito bom, para ser sincero. Eu gostaria de ter o que ele tem, tá bem? O mundo inteiro gostaria de ter o crescimento econômico que a China mostrou nos últimos 30 anos. Nenhum outro país conseguiu isso. Nem a Índia, que quer chegar lá de novo, conseguiu provar que pode. Ainda não fez isso. Teve algum progresso, sim, mas é a China que está lá, firme, e pode ficar bem à vontade com isso. It's China that sits there and they can be very comfortable. I want to hammer home also that China Eu quero reforçar também que a China conquistou tudo isso sob o guarda-chuva do Império Americano. Um dos motivos pelos quais o país não tem pressa e não quer provocar os Estados Unidos a fazerem nada catastrófico é simples. Para que correr? Nós chineses estamos indo muito bem no mundo em que o dólar americano é a moeda universal, em que os Estados Unidos têm 700 bases militares espalhadas pelo planeta. E nós temos uma, em Djibouti. É até meio ridículo. Eles não têm motivo para agitar a situação global, porque estão se saindo muito bem dentro dela. E olha, se o BRICS não desenvolve sua própria moeda, e não é uma crítica à China, é porque não há grande pressão por parte da China, que domina o BRICS do ponto de vista econômico. from China, who dominates the BRICS, economically speaking, what's the rush? We're all doing pretty well. Qual é a pressa? A gente está indo bem. E se os Estados Unidos decidissem abrir mão de ser uma potência, não está tão claro que as coisas continuariam correndo tão tranquilas assim. Eu imagino que lá nas salas de decisão da China, eles têm plena consciência disso. Eu já conversei com intelectuais chineses o suficiente para saber que eles entendem exatamente o que eu acabei de dizer. Na verdade, eu aprendi isso com eles. Precisei ser despertado para perceber que é justamente a experiência deles que ensina. Calma. Vamos resolver as coisas para não cair na armadilha de Tucídides. Vamos evitar repetir essa história. Thucydides' trap here. Let's not replicate that story. You know, Britain had to fight. Sabe, a Grã-Bretanha teve que lutar em 2 guerras. Eu sei que já comentei isso com você antes, Glenn. A Grã-Bretanha teve que lutar na Guerra da Independência e depois na Guerra de 1812, tentando sufocar a independência dos Estados Unidos. Eles fracassaram, para a própria surpresa deles. Tinham um grande exército e uma poderosa marinha. Os Estados Unidos não tinham quase nada. E mesmo assim, perderam. Os britânicos, depois de 2 guerras, After 2 wars, chega. No século seguinte, e mais um pouco, nenhuma guerra. Eles escaparam da chamada armadilha de Tucídides. Custou 2 derrotas em 2 guerras. E os chineses, qual é a esperança deles? Conseguir o mesmo resultado, mas sem precisar passar por 2 guerras. Porque hoje, a gente não pode se dar ao luxo de ter guerras. E aqui nos Estados Unidos, uma guerra contra a China é algo que os nossos líderes políticos já tratam como uma suposição. is an assumption of our political leaders here. They simply assume it. It is sort of automatic. Eles simplesmente partem desse pressuposto. É quase automático. Caso contrário, teriam que admitir que o tempo,
a história e a economia mostram que o Império Americano acabou. E talvez a verdadeira questão sobre a qual nós, americanos, deveríamos conversar seja: a próxima fase da história humana vai ser outro império, nesse caso, o chinês. Ou será que finalmente vamos conseguir ter um regime global, multinacional e multilateral, como aquele que começou a ser desenhado com a Liga das Nações, depois do horror da Primeira Guerra Mundial, ou com as Nações Unidas, depois do horror da Segunda Guerra? Será que esses horrores vão nos ajudar, desta vez, a seguir por um novo caminho? Eu percebo que os chineses discutem esse assunto. Aqui a gente não tem nenhuma discussão sobre isso, porque a ideia de que essas são as nossas opções é tão difícil para os americanos, que eles ainda preferem se agarrar à negação, fingindo que o Império Americano ainda está vivo e forte. Então, se você quer entender por que o líder desse país age do jeito que age, eu sei que é comum dizer que ele é narcisista ou que tem algum tipo de problema mental. Eu não acredito em nada disso. Quer dizer, pode até ser verdade, mas eu acho que isso não importa. Ele está apenas desempenhando o papel que o nosso país chegou a ter. He is playing a role that we are at. If it weren't him doing it, the other one would have done. Se não fosse ele fazendo isso, o outro teria feito. E esse outro, aliás, pode ser o Sr. Biden, pode ser a Kamala Harris, ou qualquer um dos outros. Vamos tomar a Groenlândia, vamos tomar o Panamá, vamos transformar o Canadá no 51º estado. Esse é o gesto de alguém cujo navio está afundando e que precisa se debater com conquistas e expansões imaginárias, porque as reais não estão ao alcance. O máximo que ele consegue é arrancar o Sr. Maduro e a esposa da cama no meio da noite e colocá-los numa prisão aqui em Nova York. É um esforço patético, de puro desespero. It is a pathetic effort of desperation. That's an interesting way of framing it. Essa é uma forma interessante de colocar a questão. Mas, bom, considerando que os dois lados têm interesses diferentes, ou seja, a China entende que o tempo está a seu favor, quanto mais os Estados Unidos se agarram a esse privilégio exorbitante de comandar o sistema internacional, mais eles acabam se enfraquecendo por conta própria. Então, a China vê que tudo o que precisa fazer é administrar a situação e deixar o tempo agir. Em outras palavras, os Estados Unidos são uma potência hegemônica em declínio, pelo menos em termos relativos, enquanto a China surge como a desafiadora. O tempo, por si só, vai cuidar disso. O mundo vai acabando multipolar. Então, o principal objetivo deles deveria ser algo como: vamos manter tudo estável, não vamos causar turbulência e garantir que isso não leve a nenhum tipo de conflito. É um momento delicado da história para administrar. Enquanto isso, do lado dos Estados Unidos, dá para ver que o objetivo parece mais o de restaurar o império, ou seja, bom, não tenho certeza se é exatamente isso. Fico pensando se... provavelmente eles ainda acreditam que isso pode ser alcançado. Mas, considerando que existem essas visões diferentes sobre para onde o mundo está indo, como você acha que isso acaba gerando demandas específicas nessas conversas? Porque, se a gente olhar para esse encontro entre Xi e Trump, o que exatamente cada lado estaria querendo do outro? Bom, eu acho que o que eu imagino, e eu entendo a lógica da sua pergunta, é o seguinte: o que os chineses querem é exatamente o que você acabou de dizer, não balançar o barco. Vamos tentar acalmar as coisas, tentar resolver nossos problemas. Se a gente pode concordar que é melhor ter o Estreito de Hormuz aberto do que fechado, então vamos concordar que esse é o nosso objetivo. Vocês trabalham do lado de vocês para chegar mais perto disso, e nós trabalhamos do nosso lado. O que está fora de ordem, acho que os chineses disseram isso, talvez em relação a Taiwan, mas isso se aplica a muitos outros assuntos. A gente não quer guerra. A gente não quer um problema explosivo. Seja porque vocês querem reconstruir o império de vocês, seja porque do nosso lado a gente quer apressar a história no sentido de não estar satisfeito com o nosso ritmo de crescimento agora.
A gente quer algo maior. Sabe, aquele tipo de lógica por trás do conceito de Lebensraum, se você lembra do argumento alemão, de que precisamos de um espaço maior para viver. Ou a versão israelense do Lebensraum, sabe? Ocupar o sul do Líbano e coisas assim. Para os Estados Unidos, eu temo que olhando para a nossa liderança hoje e para o jeito como eles falam, levando o que dizem ao pé da letra, eles simplesmente não conseguem ouvir essa mensagem. Não conseguem entender esse apelo vindo da China. Eles não querem trabalhar nesse nível. O que eles querem é a liberdade para tentar ressuscitar o império. E querem que os chineses ajudem nisso. Mas os chineses não vão. Os chineses não vão provocá-los. Os chineses não vão atacá-los. Mas também não vão permitir isso. E deixa eu te dar um exemplo. O Irã. Qual é a questão com o Irã? Bem, na fantasia da liderança americana, o Irã é um problema porque, primeiro, a gente não controla para quem eles vendem o petróleo. Segundo, a gente não controla com quem eles se aliam. E eles se aliam aos Houthis, se aliam ao Hezbollah, se aliam ao Hamas. E isso é um problema para o nosso aliado, Israel. A gente não quer que eles façam isso. Também gostaríamos que eles não fossem aliados da Rússia e da China. Mas eles são. Então é disso que se trata. Eles queriam se livrar do regime que está fazendo tudo isso, substituir por um governo aliado dos Estados Unidos e dividir o Irã em 3 ou 4 outros países. Se você conhece um pouco de história, sabe que o Irã já foi muito maior do que é hoje e que vários países daquela região, se olhar para o passado, já fizeram parte da antiga Pérsia. Então os Estados Unidos querem repetir o que já fizeram junto com o Reino Unido, tirar pedaços da Pérsia e transformá-los nos estados do Golfo, e por aí vai. Mas eles querem ir além, querem fazer tudo isso, e acharam que podiam. Então foram lá e fizeram. E os chineses estão olhando para lá e dizendo, a gente não pode permitir isso. E não é só por causa do petróleo. Esse é o erro. A China tem reservas de petróleo desde 2018. Eles têm as maiores reservas estratégicas de petróleo do mundo, bem maiores que as dos Estados Unidos, que também têm reservas, embora agora já tenham usado mais da metade. Então a Rússia, quer dizer, a China não está com pressa por causa do petróleo, mas não quer uma interrupção de longo prazo. Só que eles também não querem nada do que os Estados Unidos querem no Irã. Eles querem que o Irã continue lá, controlando o Estreito de Hormuz como fazia antes, sendo um bom aliado da Rússia e da China, e pronto. Eles só querem deixar as coisas como estão. É isso que eles querem. Já os Estados Unidos vivem a sua fantasia. Eu acho que isso é um microcosmo do ponto em que a gente está. E aí a pergunta é, where else in the world, once this Iran thing is put to bed, quando essa questão do Irã estiver resolvida, e repare, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, mesmo sem conseguir prever os detalhes, os Estados Unidos não vão conseguir seguir adiante com esse projeto. Acabou. Eles não têm os meios militares, não têm os recursos econômicos nem políticos, nada do que seria necessário para vencer a fantasia que criaram. Então vão ter que procurar outra fantasia em outro lugar. Por exemplo, em Cuba, talvez tentem montar um grande espetáculo de apagar o legado de Fidel Castro e redesenhar o país para que volte a ser o paraíso de jogos e apostas que era antes de 1959. Agora, eu não sei o que a China vai fazer nesse caso. A China já deu a entender que pode proteger Cuba. Essa é a grande decisão. E não é só sobre Cuba. É sobre qualquer outro lugar onde os Estados Unidos decidam concentrar seus esforços. Mas o que tentaram fazer no Irã não deu certo. Isso foi um erro. Eles entenderam errado. Eu não acho que vão aprender a lição. Eu espero estar enganado, mas não vejo nos Estados Unidos uma consciência real do que aconteceu, mesmo com a derrota. E, aliás, quase todas as correntes políticas, tirando a base mais fiel do Sr. Trump, até os neoconservadores aqui no país, liderados pelo Sr. Kagan, por exemplo, reconheceram que foi uma derrota. Quer dizer, eles sabem que fracassaram.
Se for preciso, vão transformar Israel em bode expiatório. Se for preciso, vão fazer o mesmo com o Sr. Trump. Mas será que aprenderam a lição? A lição maior, que é o ponto que eu quero destacar, e na qual China e Irã são partes importantes? Eu acho que não. Então eu espero ver mais tentativas de um império em declínio de fazer coisas que o façam acreditar que ainda tem mais alguns anos pela frente. Mas nesse esforço de tentar reviver o império, qual seria a estratégia? Como isso poderia ser alcançado? Mesmo que não seja possível de fato, tem que haver algum tipo de plano em andamento. Por exemplo, dá para ter a impressão de que, olhando para as ações dos últimos 2 anos, o controle da energia é visto como uma fonte importante de poder. Dá para ver isso nos ataques à energia russa, no ataque à Venezuela, no ataque ao Irã. E até agora, parece que alguns políticos europeus já reconhecem que as exportações de gás da Rússia para a Europa podem ser retomadas depois que os Estados Unidos assumirem o controle dessa infraestrutura energética. Porque, de novo, foram eles que destruíram o Nord Stream e agora querem basicamente tomar conta dessa estrutura para que o gás volte a fluir. Mas além da questão da energia, de que outra forma os Estados Unidos poderiam reviver o império? How else could the United States revive the empire? I don't see it. I don't see the energy either. It seems to me. Eu não vejo isso. Também não vejo essa energia. Para mim, o erro de tentar ir longe demais, de tentar controlar o petróleo iraniano, acabou tendo uma consequência totalmente inesperada. Colocou em dúvida o petróleo dos países do Golfo. Quero deixar claro para todo mundo que no auge da guerra, Benjamin Netanyahu foi para os Emirados Árabes Unidos, durante a guerra, tentando desesperadamente, e isso eu vi no Wall Street Journal, não em fontes de esquerda nem nada do tipo, foi para os Emirados para tentar alinhar o país com Israel na guerra contra o Irã. E os israelenses tentaram fazer o mesmo com os outros estados do Golfo. E o resto dos países do Golfo disse não, de jeito nenhum. Nós não vamos fazer isso. Tá, isso significa que esses países perceberam, primeiro, que ter uma base americana no seu território não é uma proteção. Na verdade, te transforma em alvo de destruição. Não dá para continuar assim. Não dá para depender dos Estados Unidos para isso. Não dá. E eles também estão vendo que é a China. Esses países já estão vendendo petróleo para a China, em muitos casos. Então, se os Estados Unidos entenderem o que está acontecendo, vão perceber que, além de não conseguirem o petróleo iraniano, perderam a influência que tinham, ou boa parte dela, sobre os países do Golfo. No fim das contas, quem vai ganhar espaço são, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Nem está claro se eles vão conseguir manter a Arábia Saudita, que a gente vê ali, testando o vento, tentando entender para que lado ele sopra e diversificando seus parceiros pelo mundo, porque está se ajustando ao que a gente vem conversando aqui. Se eu tiver certo, e se for mesmo a chamada armadilha de Tucídides, então o mundo inteiro, cada país, vai ter que repensar como se relaciona com os Estados Unidos. Por isso eu diria que essa aventura mal calculada no Irã é um momento crucial, porque representa uma tentativa dos Estados Unidos que não só fracassou, mas aconteceu num ponto em que as consequências vão se espalhar. Deixa eu colocar de outro jeito. A Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos travaram, e depois a Guerra do Afeganistão, foram ambas perdidas pelos Estados Unidos. Derrotas completas. Cold Stone loss. Right? The war in Vietnam was fought against the Communist Party. A Guerra do Vietnã foi travada contra o Partido Comunista do Vietnã do Norte sob a liderança de Ho Chi Minh. E quem governa o Vietnã hoje? Esse mesmo partido político. O inimigo dos Estados Unidos está no comando. Isso significa que eles venceram e nós, nos Estados Unidos, perdemos. Na Guerra do Afeganistão, o outro lado era o Talibã. E quem governa o Afeganistão hoje? O Talibã. Eles venceram, nós perdemos. Mas, como a história mundial ainda não tinha evoluído da forma como está agora, lá nos anos 70, na época da Guerra do Vietnã, e depois, muito mais tarde, no Afeganistão,
Aquelas derrotas não puderam ter o mesmo impacto de abalar a consciência do mundo como esta derrota tem. Não é que essa derrota seja maior ou menor. Esses adjetivos simplesmente não se aplicam. Those adjectives really don't apply. It's the context that makes the text. É o contexto que faz o texto soar do jeito que soa. É o contexto que ficou mais evidente na visita de Trump a Xi Jinping. É esse contexto que dá sentido à derrota no Irã. E isso vai continuar existindo, não importa o que o Sr. Trump diga, que ele teve uma vitória por causa da mudança de regime, algo que ele tenta usar como eufemismo para assassinato de um ayatolá, que depois é substituído por outro com a mesma política. Isso vai ser chamado de mudança de regime. É uma piada, e é uma piada que não funciona. E essa é a pior piada. A pior piada é aquela em que quem conta espera risadas, e todo mundo fica olhando para a pessoa porque ninguém entendeu onde estava a graça. Eu me lembro de quando, lá no começo dessa guerra contra o Irã, o Lindsey Graham apareceu na televisão. Ele fazia parte daquele grupo que repetia o mesmo argumento, que seria uma dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. Todo mundo via esses discursos sendo repetidos dia após dia. Mas ele dizia algo como: a gente vai ganhar muito dinheiro quando estiver no controle do petróleo do Irã. E as suposições que eles pareciam ter sobre como essa guerra ia terminar, o colapso do Irã, todo o petróleo indo parar nas mãos dos Estados Unidos, eram impressionantes. Eu realmente não sei como alguém chega a esse tipo de conclusão. Mas no fim das contas, o que aconteceu, como você disse, foi que o Oriente Médio inteiro acabou em chamas, inclusive com os próprios aliados dos Estados Unidos sendo afetados. E isso está sendo observado pelos europeus, pelos asiáticos do leste. Todos estão questionando até que ponto é uma boa estratégia se colocar como um estado de linha de frente. Mas isso parece enfraquecer uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos, uma forma de se posicionar depois da ascensão da China. Porque eu imagino que os Estados Unidos tentariam, depois da globalização, como um processo de americanização do mundo, que com a ascensão da China, se não pudessem derrotar os chineses, então se dividiriam em uma região geoeconômica exclusiva. Assim, diriam aos europeus: olha, vocês não vão mais negociar com a China, vão comprar a nossa tecnologia, tentando essencialmente dividir o mundo nesses termos. Mas agora isso também parece estar fracassando, se, como você disse, essa é realmente a lição que vem da guerra no Irã, de que os Estados Árabes não deveriam ter apostado tudo nos Estados Unidos. Sim, eles não deveriam ter feito isso. E os europeus também não deveriam. Mas isso é aquela sabedoria que só vem depois, quando a gente olha para trás. É a sabedoria que se impõe a você pelo que já aconteceu. Mas deixa eu voltar um pouco naquele ponto sobre o petróleo. O Lindsey Graham é uma boa pessoa para citar. Ele realmente não sabe, não se importa muito, nem entende muito de assuntos internacionais, mas é um bom porta-voz do grupo mais agressivo. Aquele que se vê como o império, o mais agressivo, que acredita que nada aconteceu com o nosso império, que somos dominantes e cada vez mais. E isso é importante, porque ele fala em nome de uma parte muito significativa da classe empregadora aqui nos Estados Unidos, assim como o Sr. Trump. Então, sim, as declarações deles podem ser exageradas, podem passar do ponto. Mas o que eles dizem é o que muita gente realmente acredita. Então, não é por acaso que houve a tomada do governo venezuelano, rico em petróleo, e depois a tentativa de tomar o governo iraniano, também rico em petróleo. E eu quero lembrar as pessoas que entre esses dois eventos aconteceu aquele bombardeio estranho num cantinho da Nigéria. A Nigéria é petróleo. O que a gente está vendo aí é exatamente o que você disse há pouco, Glenn. Essa energia, essa ideia de que podemos nos tornar o centro do petróleo do mundo. Isso é um tipo de fantasia imperial. A ideia de que vamos conseguir controlar o mundo, nesse caso controlando a energia dele, e em particular o petróleo. Porque veja, a lógica é,
Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Tomar o Canadá é mais um pedaço de petróleo. Fazer coisas no Círculo Ártico é mais um ataque em busca de petróleo. In the Arctic Circle, that's another attack on oil, and then maybe our allies, the Europeans. E aí talvez os nossos aliados, os europeus, possam ter uma guerra com a Rússia, e a gente pode desmembrar a Rússia e controlar o petróleo dela. Já chega desse tipo de fantasia. Elas são loucas, mas loucas de um jeito que nem surpreende se na verdade o que estiver acontecendo for o contrário. O que a gente está vivendo é o declínio do controle deles, e isso precisa ser compensado. Na psicologia, isso se chama formação reativa. É uma tentativa, no mundo da fantasia, de compensar, de equilibrar o que está realmente acontecendo. E aí a mente fica focada nisso, e de repente tem um bombardeio no meio da Nigéria, no momento em que para o resto do mundo isso não faz o menor sentido. Você não pode dizer ao mundo o que está fazendo, obviamente. Então precisa dizer que está intervindo para proteger os cristãos. Sabe, o quê? Christians. You know what? Yes, Christians in Nigeria. Sim, os cristãos na Nigéria. Porque qualquer coisa é considerada crucial se puder ser usada para sustentar o império. Então, para mim e para muitos como eu nos Estados Unidos, a nossa preocupação é o que os Estados Unidos vão fazer e o que os chamados aliados dos Estados Unidos vão fazer. Eu acho, por exemplo, que se houver muito mais belicismo europeu contra a Rússia, vocês, europeus, podem se surpreender. O Sr. Trump pode começar a se afastar de vocês e ficar cada vez mais hostil. Mas ele não quer isso. Isso já não é mais uma prioridade. Quando eles achavam que podiam vencer na Ucrânia e que isso seria o caminho para desmembrar a Rússia, essa fantasia, eles jogaram esse jogo. Mas quando ficou claro para os americanos que isso não vai acontecer, e eu acho que eles vão perceber o mesmo no caso do Irã, eles simplesmente não têm estômago para a guerra. E isso não é por falta da fantasia que eu acabei de descrever. Infelizmente, isso é bem forte. Mas eles têm um problema. A maioria do povo americano não está nessa. Eu não posso enfatizar isso bastante, Glenn. As pessoas precisam entender, especialmente os europeus. Essa é a primeira vez que, desde o primeiro dia dessa guerra, a opinião majoritária nos Estados Unidos foi contra ela. Não levou meses, nem anos. Levou no Vietnã, levou no Afeganistão, levou no Iraque. Nas primeiras semanas e meses, e até nos primeiros anos dessas guerras, a opinião pública americana fazia seu número bascutriol, a quem encenação. Did its patriotic song and dance. Only over time, when it cost too much money. Só com o tempo, quando começou a custar dinheiro demais, quando muitos jovens voltaram mortos, feridos ou machucados, aí sim as pessoas começaram a entender. Desta vez, não há disposição para isso. O que o povo americano quer é que o governo ajude na economia, e eles não estão vendo isso acontecer. Então não tem mais paciência para grandes gestos ou discursos grandiosos. O presidente está com problema por causa do salão de festas, o salão de festas da Casa Branca. Estamos falando de algumas centenas de milhões de dólares, o que nos Estados Unidos de hoje não é nada. É como uma moeda no bolso. Se ela cai no chão e você nem se dá o trabalho de pegar, isso não muda em nada o seu dia. Por que os americanos são assim? Porque isso simboliza que o dinheiro que eles gostariam que fosse gasto nos próprios problemas está indo para outra coisa. Para quê? Então eles não querem isso. E com certeza, se eles não querem um salão de festas de 500 milhões de dólares, muito menos querem uma guerra no Irã que custa 2 milhões por dia. Quero lembrar você, a maioria dos americanos, meus alunos aqui em Nova York, onde ainda dou aula, se você der um mapa para eles, a maioria nem consegue achar o Irã. Não faz parte do universo deles. Eles não têm interesse. Ninguém nunca despertou esse interesse. É longe demais, é confuso, muito confuso. Eles não querem que o dinheiro do governo seja gasto com isso. Não querem. E se alguma coisa fizer o Sr. Trump e os republicanos perderem as eleições de meio de mandato em novembro, vai ser esse o motivo.
Eu acho que isso vai acabar sendo, bom, sem querer plagiar o Robert Kagan, mas um dos maiores fracassos estratégicos dos Estados Unidos. Muita coisa está indo pelo ralo com essa situação. Mas, de novo, eu costumo olhar para a posição dos Estados Unidos no mundo, para a economia, para o império, e, claro, também para a situação interna, porque tem muito em jogo, e isso nunca é bom quando há tanto em jogo assim. Os políticos tendem a fazer coisas desesperadas. Enfim, muito obrigado por ter vindo e compartilhado suas ideias sobre isso. Às vezes é difícil as acompanhar. O mundo está girando muito rápido. Então, obrigado por ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Glenn, é um prazer estar aqui, e eu sei que falo por muita gente, inclusive por vários dos meus alunos que assistem aos seus programas e aprendem muito com eles. É um serviço muito importante. Em nome de todos nós, muito obrigado. Vor Siwing.